Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria, passando aqui para esse vídeo semanal, neste mês de agosto, onde nós estamos aprendendo com os ensinamentos de Santa Giana Beretta Molla. Santa Giana, que é essa grande santa da nossa Igreja Católica, protetora das famílias, das mães grávidas, né? Dos filhos, né? Dos nascituros. E aí, nós vamos então refletir um pequeno pedaço da vida de Santa Giana, tá? Voltada para essa importância da família, essa importância do matrimônio como sacramento, como caminho para a santidade. Bom, então Santa Giana vai fazer parte desta lista de santos da nossa igreja, que são santos casados, né? Nós sabemos que é uma lista bem menor comparado com os santos que foram religiosos, né? O que viveram a vida totalmente celibatária, entregue à missão. Mas nós já temos aí vários exemplos. Então tem Santa Giana, Santa Rita de Cássia, né? A mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, os casais, né? São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, e também os pais de Santa Teresinha, né? Que são Luís e Santa Zélia Martã. Bom, então, Santa Giana, ela vai viver esse processo da sua vida, né? Para discernir sua vocação. Na verdade, Santa Giana, ela cresce num ambiente familiar muito religioso, muito católico, tá? Seus pais, eles tiveram 13 filhos, dos 13 filhos, 8 sobreviveram, 5 morreram ainda na infância, mas eles educaram todos na fé, com missa diária, rosário todos os dias, uma vida de fé familiar exemplar. Muito bonito até de conhecer o testemunho. E os frutos são Santa Giana, uma santa, 2 sacerdotes, né, 2 rapazes que foram sacerdotes, e mais uma irmã dela, mais nova, que se tornou religiosa, né, freira. E aí, Santa Giana, ela tinha um sonho, né, na sua juventude, de ser missionária. Na verdade, ela já vivia né, como missionária, não exatamente como missionária 100% do tempo, mas ela já atuava na missão da ação católica, né, na igreja, trabalhando desde a sua adolescência, sua juventude, com evangelização de jovens, adolescentes, crianças, com visitas, né, e atenção a doentes, né, aos pobres. Então, Santa Giana já tinha esse convívio, né, e essa experiência de viver essa missão. E aí, Santa Giana, até motivado por essa missão, esse desejo, né, de cuidar das pessoas, né, mais fragilizadas, ela resolve fazer medicina, depois ela se especializa em pediatria, né, e vai viver sua vida profissional. Aos 30 anos, mais ou menos, Santa Giana resolve empreender, né, uma vida mais entregue à missão, que seria a de vir acompanhar o seu irmão para o Brasil. Sim, Santa Giana, isso foi uma surpresa feliz da biografia dela, porque eu não sabia disso no primeiro momento. Santa Giana tem uma relação muito forte conosco brasileiros, tá? Na verdade, a família dela tem, né? Por quê? Porque o seu irmão, um dos sacerdotes, né, que também se formou em medicina, veio para o Brasil, para o estado do Maranhão, na cidade de Grajaú, para poder viver, né, a missão aqui, né, para poder servir aqui no Brasil, tá? E aí ele estava no processo de construir um hospital para fazer atendimentos, né, aos doentes, obviamente, né? E Santa Giana queria muito vir para poder também trabalhar, servir, oferecer seu serviço. E, inclusive, ela vai estudar o português para poder vir, tá mais preparada para vir para o Brasil, vai fazer cursos de obstetrícia, para poder ser uma médica, né, mais completa e poder ajudar o irmão no hospital. Porém, ela tinha uma saúde frágil. Na biografia dela, no livro, né, que nós estamos estudando, na verdade, o livro é esse daqui, ó, Cartas de Amor de uma Santa, que tem a foto dela e de seu marido, que vai vir a ser seu marido, né, o Pietro. E nesse livro, a primeira parte tem a biografia, a segunda parte tem as cartas que ela trocava com Pietro, porque Pietro trabalhava e viajando muito, então ela, né, sempre estava se comunicando com ele por cartas, e é muito interessante porque mostra muito os bastidores, né, o que ela vivia ali na rotina dela no dia a dia. E aí, Santa Giana estava dizendo isso, né, ela tinha uma saúde muito frágil, na sua biografia não fica muito claro o que exatamente era, mas o que eles diziam é o seguinte, que ela não suportava muito bem o calor, passava muito mal,
O calor. E aí ela vai pedir discernimento, né, pro seu diretor espiritual sobre essa situação, que ela queria vir, contando a história. Aí ele fala: Giana, o que eu entendo é o seguinte, quando Deus dá uma missão para alguém, ele dá também uma saúde boa. Se a sua saúde não tá te permitindo ir, é provável que essa não seja a vontade de Deus, porque a realidade está, né, digamos assim, mostrando o contrário. Giana, embora estivesse empolgada, animada, fazendo curso, né, se preparando para vir, ela ouve, obedece o seu diretor espiritual e passa então a rezar e pedir a Deus, então, já que não era essa a vocação, pedir a ela, então, que mostrasse qual era a vocação. E aí é quando aparece Pietro, eles se apaixonam, ficam noivos rapidamente, né, porque já estavam, ela com 30 e tantos anos, 32, se não me engano, e ele com 40 anos, então ele já estava numa idade, né, assim, um pouco avançada para início de casamento, para a época principalmente, né, gente? E aí eles, então, se casam e logo, né, no primeiro ano já tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. No quarto filho é que Santa Giana vai dar, né, esse testemunho último de fé e de santidade, onde ela vai ter uma gravidez muito complicada desde o início. Ela é orientada, né, pelos médicos de que não teria o que fazer, que para salvar a vida dela, o recomendado era abortar, mas ela não aceita. E ela leva a gravidez até o fim. A criança nasce, é uma menina que vai receber o nome de Giana Emanuele. Imagino que é homenagem a ela, né? Mas depois que ela, né, dá à luz, tem o filho, a filha, ela passa uma semana sofrendo por dores, tem uma complicação muito grave, vira uma inflamação, uma infecção, e aí ela acaba falecendo. Então, esse é o testemunho final dela, né? Esse sacrifício de dar sua vida pela filha. Bom, mas voltando aqui na parte que eu quero comentar, que é como ela discerniu essa vocação. Então, é isso, né? A realidade disse para ela, né? Que ela conseguiu ler a realidade e as pessoas, né? Que ela, a hierarquia da igreja, no caso, né, seu diretor espiritual, que ela tinha confiança. Então, a orientou, né? A pensar numa outra possibilidade, como sendo sua vocação. Aparece Pietro, como eu disse, e eles se casam. E aí, gente, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui sobre essa importância de discernirmos nossa vocação e de vivermos ela como sendo o nosso caminho de santidade. Na verdade, o matrimônio, né, o matrimônio não é um casamento comum na Igreja Católica, né? Ele é o sacramento do matrimônio, e são só 7 sacramentos, né? E aí, dentre eles, nós temos o matrimônio, tá? E aí, então, na Igreja Católica, nós, né, eu falo porque eu sou casada também, que somos casados, nós temos essa missão de viver a nossa entrega a Deus no serviço dentro da nossa família, no amor, né? Nesse amor doação dentro da nossa família, no nosso matrimônio, na vida conjugal e na maternidade, né? No nosso caso, que somos mulheres. Bom, então, vamos refletir isso um pouquinho. Então, o sacramento do matrimônio, ele é uma via de santidade para a maioria de nós, né? Todos. E ele é, então, uma santidade possível, porque Santa Giana foi uma santa casada, né? E necessária, né? Como seria, né, nossa sociedade se nós tivéssemos mais pais e mães como os pais de Santa Giana, né? Ou, né, a própria Santa Giana e Santo Luís, ou São Luís é de Santa Teresinha do Menino Jesus. A Santa Giana e o Pietro, que não é santa, né? Pelo menos não declarado. E aí, nós, então, poderíamos pensar isso, né? Como seria a nossa sociedade se nós tivéssemos mais pais como São Luís e Santa Zélia Martã, né? Que foram os pais de Santa Teresinha. E que souberam educar seus filhos, né? Com tanto empenho e com essa garantia de que era missão. Tem uma frase muito bonita que Santa Giana fala, que é assim, que ela entendeu que amar Pietro era amar a vontade de Deus. Então, muitas vezes é difícil, né? A gente passa por dificuldades, assim, de viver esse amor, né? Dentro dos limites, das dificuldades do relacionamento humano com nossos maridos, né? Nossos cônjuges ou esposas, né? Mas nós temos que lembrar isso, né? Que amá-lo é amar a vontade de Deus, uma vez que nós, né? Recebemos essa graça de ter essa vocação querida, né? Pelo próprio Deus.
Lembrando que o matrimônio, além de ser sacramento, né? Então, voltando, o que é um sacramento? O sacramento é esse sinal visível, ou seja, o casamento, né? O matrimônio, né? Ali, os votos, as falas, o rito todo mundo tá vendo. A gente, né? Tá vendo. E quem tá ali de testemunha tá vendo. Então, é um sinal visível de uma graça invisível. Então, é uma garantia de uma graça, de uma presença, né? Que é a própria presença de Deus, invisível, obviamente, né? Mas que nós, pela fé, podemos acessar. Então, vamos lembrar, né? Matrimônio não é só você e seu marido. É relacionamento a três. É você, seu marido e o Espírito Santo, tá? Então, não esqueçamos desse detalhe importantíssimo, tá? E aí, então, essa via de santidade. Por que santidade, gente? Todos nós somos chamados à santidade. A santidade nada mais é do que nos parecermos mais com Deus, com o nosso bom Deus. Deus é santo, só Ele é santo em essência, mas é Ele mesmo quem quis que nós buscássemos por essa santidade. No Antigo Testamento, em Levítico 11, 44 e 45, está escrito assim, né? Deus falando, sede santos, porque eu sou santo. Então, ele quer que a gente se pareça com ele cada vez mais, né? E ele fala, então, para o povo de Israel, para que eles vivessem separados do pecado e consagrados a Deus. Então, a palavra santo, inclusive, significa isso, né? Separado. Não é separado do mundo, não é separado das pessoas, não é separado das coisas, é separado do pecado. É longe do pecado. E consagrado, unido a Deus. Lembrando que a santidade é sempre essa via dupla, né? Tem o meu desejo, o meu esforço, mas principalmente tem a graça de Deus agindo. Então, é só pela graça de Deus que a gente consegue esse mérito, né? E aí, nós então vamos refletir um pouquinho sobre o nosso matrimônio, sobre a nossa vida familiar, tá? Eu vou fazer 4 perguntas aqui para que a gente possa refletir. A primeira é essa. Tenho recebido a minha família como um dom tenho reconhecido a minha família como um dom de Deus, ou muitas vezes eu fico olhando mais para os limites e para as dificuldades. 2. Nos desafios da vida familiar, eu tenho buscado reagir com amor, com fé, com paciência? Ou eu tenho agido com impaciência e com fechamento de coração? Temos que lembrar que muitas vezes nós realmente, nos relacionamentos, né, humanos, pelo fato da nossa humanidade desordenada, né, nós chegamos nos limites, assim, que estamos feridos, estamos machucados, estamos magoados. Mas se os dois estão fechados, ali só tem esperança se alguém se abrir. Então, muitas vezes nós temos que ter esse papel, né, de mesmo ferido, mesmo machucados, conseguir ainda abrir, rasgar o coração para poder dar esse primeiro passo. Lembrando que é exatamente nesse momento que nós temos que contar com o Espírito Santo, com a graça de Deus, que sozinho a gente não consegue fazer isso, não. Nós, seres humanos, vamos tender a quê? Vamos tender a nos fechar mesmo, né? E muitas vezes nos afastar, cada vez mais. Bom, terceiro ponto. Que testemunho de fé e amor minha família tem recebido de mim no dia a dia? Estão olhando agora para nós, né? Nós somos, então, mulheres cristãs, né? Imagino que a maioria que está vendo esse vídeo. E nós desejamos, então, viver mais afeiçoados, com mais fé, com mais sabedoria, mais próximo de Deus. Será que a nossa família está nos vendo assim? Qual que é o testemunho que a gente tem dado, né? Vamos pensar nisso, né? Lembrando que nossos filhos aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. E quarto, o que posso pedir ao Senhor para amar mais e melhor dentro da minha família? Porque essa inclusive é a grande mensagem desse vídeo, nós não podemos esquecer um relacionamento a 3, nós não podemos esquecer dessa terceira pessoa que está aqui para nos ajudar, que é o Espírito Santo, tá? Então, nós temos que pedir ao Senhor, suplicar constantemente aquilo que nós precisamos para poder amar mais, para poder dar conta. Será que é liberar um perdão? Será que é organizar melhor o meu tempo e me doar mais para alguma área que está precisando mais, para alguém ali que está precisando mais? Será que é eu olhar para o meu esposo como eu olhava para ele quando eu o conheci? Será que é eu olhar para mim mesma e ver as minhas limitações e assim ser mais humilde e ter mais paciência, então, com as limitações dos outros, filhos, esposo? Eu falo isso não, né, só para vocês, eu falo isso para mim também, porque eu sou a primeira a escutar.
tá? Então, hoje nós vamos encerrar esse vídeo fazendo, né, esse pedido a Deus no coração, né? Que Ele, por intercessão de Santa Giana, nos ajude a acreditar e a buscar, né, essa verdade de fé de que Deus nos quer parecido com Ele o tempo todo, nos quer próximo dele o tempo todo. E isso se chama caminho da santidade. E que mesmo na nossa vida comum, como esposa, mãe, trabalhadora, né, quem é profissional também, nós devemos sempre a todo tempo estar junto com Ele, estar unido a Ele, buscando sabedoria para viver a vontade dEle e buscando fé para não desanimar nas dificuldades, tá? Então é isso, fique com Deus, Santa Giana interceda por nós, até o próximo vídeo.